Olá, queridos amigos e amigas da Fake. É sempre com grande alegria que retornamos mais uma vez a este canal para trazer a nossa interpretação sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E como sempre fazemos nas nossas atividades, iniciamos e encerramos as exposições com uma prece. Por isso, convido a todos a fechar os olhos, a respirar de forma profunda, buscando acalmar os nossos corações e, sobretudo, direcionar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita justiça e sabedoria. Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, médico de nossas almas. José, mentor espiritual desta casa que tanto nos auxilia, permitindo a troca de amor e caridade. Amado irmão Ramatiz, Dr. Bezerra de Menezes, todas as falanges do bem que estão sempre em nosso auxílio. Agradecemos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, por nos permitir esta oportunidade de estudar sobre as Suas leis, sobre os ensinamentos de Jesus, nosso maior educador que tantos exemplos de amor nos traz. Rogamos, Pai, luz e proteção para a nossa tarefa de hoje. E assim, felizes e agradecidos por este momento, pedimos humildemente a Sua permissão, Pai, para iniciarmos a exposição de hoje, dando graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, livro que faz parte das obras codificadas por Allan Kardec. O capítulo 13 tem como título "Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita". E comentaremos em especial o item 4, que trata sobre os infortúnios ocultos. Este tópico, de forma muito resumida, ele fala da infelicidade oculta pela qual um enorme número de pessoas está submetida no seu cotidiano, sendo privadas de necessidades tão importantes quanto aquelas que são observadas nos grandes desastres considerados como calamidades públicas. O texto descrito no Evangelho segundo o Espiritismo deixa claro que os flagelos naturais provocam uma enorme comoção e são capazes de gerar impulsos de elevada generosidade, movimentando a sociedade no sentido de promover a caridade em auxílio dos necessitados. Mas será que há diferença entre aqueles que são atingidos pelas catástrofes conhecidas como flagelos naturais e aqueles que estão sujeitos aos infortúnios ocultos? Bom, para responder esta questão é necessário entender de forma bem conceitual o que são flagelos naturais e o que são efetivamente os infortúnios ocultos. No livro A Gênese, no capítulo 3, que trata lá do tema o bem e o mal, Kardec descreve que os flagelos naturais estão relacionados aos males que o homem não pode evitar e que independem de sua própria vontade. Aliás, cabe ressaltar que recentemente nós trouxemos um tema muito próximo desse, numa outra exposição, quando abordamos o egoísmo. Se não me falha a memória, está no ar desde o dia 12 de outubro. Então, entrem lá no Fake Online, no YouTube, e vocês procurem por o egoísmo e vocês vão ter ali um tema bastante interessante que tem alguma coisa bem relacionada com este de hoje. Portanto, podemos considerar flagelos naturais todos os acontecimentos que têm origem na natureza e que de uma forma ou de outra geram dificuldades, que a gente pode chamar de os infortúnios aos homens. Por exemplo, chuvas torrenciais constantes que causam enchentes, alagamentos, destruição, ciclones, tufões, furacões que arrasam muitas vezes cidades inteiras, terremotos que tanto podem causar danos às estruturas das cidades, como pontes, prédios, viadutos, enfim,
e também casas, né, dos homens que moram ali, como podem também causar até mesmo tsunamis devastadoras. Descargas elétricas provocadas por raios podem resultar também em incêndios, destruição de equipamentos eletrônicos e por aí vai. Então esses são alguns dos exemplos. Portanto, podemos observar que estas calamidades normalmente são experimentadas ou vivenciadas por um grande número de pessoas e são, de uma forma geral, de conhecimento público. Do outro lado, diferentemente disso, o que Kardec nos traz no tópico dos infortúnios ocultos são as tragédias pessoais e particulares, normalmente vivenciadas pelas milhares ou talvez milhões de pessoas diariamente, sem ninguém, às vezes, nem perceber. E Kardec, orientado pelos espíritos superiores, ele nos revela logo em seguida que estes infortúnios ocultos, escondidos, discretos, são sim alvo daqueles que possuem a verdadeira benevolência, generosidade e capacidade de se dispor a ajudar. Portanto, temos dois cenários distintos. De um lado, as tragédias naturais que chegam ao conhecimento de muitas pessoas através dos meios de comunicação e, comovidas com as cenas, né, com aquela notícia, conseguem movimentar rapidamente formas para contribuir com os necessitados. E do outro, as pessoas que convivem com os seus infortúnios particulares e, não tendo o apoio dos meios de comunicação, contam simplesmente com a ajuda daqueles mais próximos ou aqueles mais atentos, digamos assim, aos sofrimentos alheios. Vamos então resumir esse tópico 4. No texto, Kardec traz uma pequena história de uma mulher que aparentemente possui uma relativa situação financeira, material, certamente, já que na própria leitura, lá no próprio texto, ela revela que é uma mulher do mundo, dando talvez uma ideia de que ela conquistou uma posição destacada na sociedade ou no meio em que vive. E a história demonstra que essa mulher construiu um método, digamos, verdadeiramente cristão para promover a caridade, observando todos os cuidados para não ferir a sensibilidade e também não humilhar aquelas pessoas a quem ela presta auxílio. E o texto inicia apresentando essa mulher de uma postura diferenciada, porém vestida de forma simples, moderada, e que leva consigo uma menina, que é sua filha. E neste momento podemos observar que, embora seja uma mulher de posição elevada, pelo que o texto no início nos demonstra, ela se apresenta vestida de forma simples. E qual seria a razão disso? Certamente porque ela não se quer demonstrar, né, como aquela mulher real do dia a dia, que necessita se vestir bem, se vestir de forma adequada, dentro dos seus compromissos, dentro da sua vivência no cotidiano. Certamente ela substitui os seus trajes de luxo, ornamentados talvez com elementos que expressam riqueza, para que a sua presença não represente a ostentação e poderia também insultar dessa forma a aparente pobreza das pessoas que ela visita normalmente. E a história ela continua revelando que a mulher e sua filha chegam a uma determinada casa de um aspecto muito humilde e também assim mal cuidada, digamos, onde porém ela é recebida respeitosamente, o que demonstra que já é uma pessoa conhecida por aqueles que ali residem. E ela, ao chegar, se dirige então ao último cômodo daquela casa, que a gente pode chamar de sótão, né, situado ali na parte superior da construção, entre o forro e o telhado. Provavelmente um lugar pequeno, onde lá encontra a mulher, a mãe, com os seus filhos. E quando ela aparece,
nesse quarto, né, nesse sótão, enfim, é possível perceber a alegria daquelas crianças, né, daquela mãe, daquelas crianças, pois a sua presença deve significar naturalmente que irão receber aquilo que necessitam, seja para atender a fome, o frio e quem sabe até simplesmente ouvirem palavras de conforto e de consolo. É uma família assim, né, o que o texto nos revela, que atravessa grandes dificuldades, pois o marido, que é o pai das crianças, está adoentado, internado num hospital, e a mãe não consegue sequer suprir as necessidades básicas da família, mesmo dividindo o tempo entre o seu próprio trabalho e os cuidados que ela tem que destinar às crianças. Percebe-se, portanto, que a atenção da benfeitora é tão grande com aquelas pessoas que, após deixar a comida, os agasalhos, os remédios, enfim, outras coisas que ela entendeu necessárias àquela mãe com as suas crianças, ela segue até o hospital apenas para dizer ao pai que lá está sendo tratado, está internado, que ele não precisa se preocupar, pois a sua família está sendo atendida, está sendo assistida na sua ausência. Então, nesse momento, a história traz a evidência que aquela família aparentemente está apenas passando por uma dificuldade momentânea, pois o texto nos esclarece que, como descrito por Kardec, eles não são, digamos, profissionais da mendicância. Eles não vivem de pedir esmolas, não vivem sendo mendigos mesmo. E são pessoas que, certamente por razões óbvias, não conseguem abastecer a casa com o básico necessário. Então, certamente, em razão do afastamento do marido, que encontra-se adoentado, ela passa por aquela necessidade que somente com uma ajuda de uma pessoa que está sempre atenta a isso, como eu falei anteriormente, pode atendê-la. E a história também deixa claro que a distinta mulher, que poderíamos até chamá-la de o anjo da consolação para aqueles protegidos que ela, enfim, escolheu para ajudar, ela não se preocupa em saber a crença daquela família, daquelas pessoas, as opiniões dele, marido, dela, esposa, nem das crianças, naturalmente, porque ela considera apenas todos como seus irmãos, filhos do mesmo pai, o Pai Criador. Ou seja, a história já começa a nos revelar também um pouco do conceito de família universal. Bom, mas e aquela criança que a história menciona lá no início? Qual seria a razão daquela mulher distinta levar a sua própria filha para as ações de caridade? Qual sentido tem nisso? Simplesmente para aprender, para que ela possa aprender. Certamente o exemplo é, sem dúvida, uma das formas mais adequadas de ensinamento. É pelo exemplo que você consegue realmente fazer com que outras pessoas entendam a necessidade daquilo. Então, através da experiência, da prática de fazer a caridade, a filha daquela criatura, daquela pessoa distinta, conseguirá certamente absorver os conceitos do aprendizado. No entanto, a mulher, além de ensinar pelo exemplo a prática da beneficência, ela esclarece também a verdadeira caridade está nas obras úteis que nós podemos realizar. E ela, vendo que a sua filha também deseja dar algo a alguém, ela explica que nós, minha filha, só podemos dar aquilo que temos. Se não temos nada, como podemos dar? E a mulher acrescenta com o seguinte exemplo: minha filha, se eu te der alguma coisa para você dar a alguém, serei eu que estarei fazendo a caridade e não você, que vai atuar naquele momento apenas como uma pessoa intermediária. E ela continua ainda orientando a sua filha. A caridade pode ser feita de diversas maneiras, diz ela, e nem sempre apenas com as coisas materiais. Quando você, por exemplo, oferece e dedica o seu tempo em cuidar de alguém, seja para ouvir,
para conversar, você já está fazendo algo de bom por uma outra pessoa. Além disso, você pode, por exemplo, aprender a fazer roupinhas para aquelas crianças. Essas sim são as obras úteis que podemos e precisamos realizar. Fecha aspas. Ou seja, a mãe da menina estava realmente preparando a sua filha para promover a prática da caridade que Jesus nos ensinou. Muito bem, feito esse rápido resumo, a primeira reflexão que podemos fazer sobre o tema os infortúnios ocultos é que temos em nós a semente do amor, que foi colocada por Deus em cada um de nós para que possamos fazê-la germinar, se desenvolver. Até porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é todo amor, carregamos em nós o DNA divino e com ele a semente do amor. E podemos observar a existência do amor em todos os filhos de Deus. Alguns com o amor mais desenvolvido, outros talvez um pouco menos. Neste tópico, Kardec retrata que nas grandes calamidades públicas, a notícia atua como o providencial meio de divulgação, divulgar os efeitos das tragédias e, com isso, movimentar, arregimentar um exército de pessoas que desejam ajudar, contribuir para o sofrimento daquelas pessoas. O coração dessas pessoas são tocados e, comovidas pelo sofrimento de muitos, surge então o sentimento de compaixão. E isso ocorre independentemente de nível, de maturidade espiritual, pois, como acabamos de refletir, é da natureza do homem. Claro que quem tiver um amadurecimento espiritual um pouco mais avançado, certamente vai ter mais facilidade e mais percepção para entender aquele momento. Então isso prova que há amor no coração das pessoas quando veem os infortúnios não ocultos, aqueles que você enxerga devido às calamidades que são propagadas, que são divulgadas. E aí, a partir do segundo parágrafo, Kardec deixa evidenciado que este mesmo sentimento se encontra também nos corações de tantas outras pessoas. A única diferença é que estão voltadas a atender aqueles irmãos que atravessam de maneira discreta, sem fazer alarde, os seus próprios infortúnios particulares, ocultos, e que são ocultos para muitas pessoas, porque somente as pessoas atentas é que conseguem ver. E com toda certeza, todos nós certamente já passamos por algum tipo de infortúnio em algum momento das nossas experiências reencarnatórias, visíveis aos olhos de muitos ou simplesmente ocultos. Portanto, podemos dizer que os infortúnios são as dificuldades que temos para garantir que as nossas necessidades básicas sejam atendidas de forma regular. A história contada no Evangelho, que acabamos de resumir, mostra isso com certa clareza. Mas também podemos dizer que os infortúnios podem estar ligados também ao nosso psicológico. Por que não? Não dependendo somente de uma situação ou de uma circunstância externa. Bom, então estamos querendo aqui dizer que os infortúnios não são consequências que têm origem apenas nas dificuldades materiais, como, por exemplo, suprir as nossas necessidades básicas, da fome, do abrigo, da vestimenta. É exatamente isso. Entendendo infortúnio como uma dificuldade regular, constante, ou também apenas passageira, iremos identificar que ele pode estar ainda dentro de nós, como uma imperfeição que não conseguimos eliminar. Por exemplo, um comportamento agressivo. Imaginemos uma pessoa
que possui certa dificuldade de se relacionar socialmente. Aquela pessoa que tem a certeza de que ela sempre tem razão e que somente os outros é que erram. Ou ainda, aquela pessoa que reage impulsivamente de forma autoritária, se bloqueando de tal maneira a não aceitar sequer ouvir os argumentos de alguém, de uma outra pessoa. É aquela que fala bem alto para quem quiser ouvir, que ela não leva desaforo para casa. Esse também é um infortúnio oculto. Por analogia, é uma calamidade pessoal que atrasa o crescimento daquela pessoa. Uma dificuldade, uma imperfeição que precisa ser transformada em virtude. Muito bem, e como nós podemos minimizar os efeitos dos infortúnios que são gerados pelas nossas próprias imperfeições? Bem, para responder essa questão, necessariamente temos que abordar as principais deficiências que ainda estão presentes na natureza humana, como o orgulho, né, e o filho preferido do orgulho, que é o egoísmo. E se estamos falando de imperfeição, de deficiência, estamos falando também de imaturidade espiritual. Ainda que saibamos que cada espírito possui a sua individualidade e seu progresso é resultado tão somente do seu próprio esforço em se afastar da ignorância. Nesse sentido, vamos recorrer aos ensinamentos trazidos por Kardec. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Muito bem, essa máxima ela é atribuída ao filósofo Sócrates, que viveu ali entre o IV e o V século antes de Cristo, na antiga Grécia, e é, na verdade, parte de uma frase que foi inscrita, gravada na entrada do Oráculo de Delfos. Diz assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então essa é a frase completa. E apenas para registro, né, o oráculo ou o templo de Delfos era um lugar frequentado naquela época por muitas pessoas, de nobreza ou não, e que iam lá para buscar inspirações, buscar conselhos que pudessem ajudá-las a resolver os seus problemas e as suas dúvidas. Então, certamente nós temos ainda a visão deturpada de que são os nossos bens tangíveis, os bens materiais que nos trazem a felicidade tão almejada por todos nós. Estes bens, obviamente, são necessários para que possamos atender às nossas necessidades do corpo físico, que é o veículo através do qual podemos reencarnar. Podemos sim ter a posse de bens que nos proporcionam conforto, segurança, alimentação, educação, lazer, enfim, tantas outras coisas. Mas precisamos observar que estas maravilhas que nos fazem felizes são tão somente momentos passageiros, que surgem nos caminhos espaçosos que nos conduzem à porta larga. É exatamente aquela porta de fácil acesso que nos atrai, que nos fascina, como se fosse, por exemplo, a porta de um shopping, né? Perfeitamente decorado, já para o Natal, e que exige ali absolutamente nenhum esforço nosso. Bastou pisar que já abre ali, né? Normalmente os shoppings fazem isso, né? Eles acabam nos sugando se a gente passar na frente deles. E dessa forma, acabamos por valorizar mais as conquistas materiais em detrimento das conquistas espirituais, que estas sim levaremos conosco como virtudes, resultado de um
verdadeiro aprendizado das nossas vivências na Terra. Portanto, se por um lado já conhecemos as nossas necessidades, né, as nossas coisas materiais que tanto nos seduzem, precisamos também encontrar os caminhos que nos permitirão adquirir o conhecimento espiritual. Como os Espíritos disseram na resposta à questão 919 que eu acabei de ler. Necessário, portanto, se faz conhecer a causa raiz das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, o que certamente vai acelerar o processo de reversão. E como o sábio pedagogo que era Kardec, ele aproveitou a resposta dos Espíritos e de forma contínua dirigiu a eles uma nova pergunta, que é a pergunta 919A. Diz assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Ou seja, quando os Espíritos responderam que a máxima conhece-te a ti mesmo é o que a gente precisa para entender toda essa diferença, ele já pergunta de novo aos Espíritos exatamente como a gente consegue isso, né? Qual é o meio para se chegar a isso? E os instrutores espirituais que auxiliavam Kardec da elaboração, né, dessa obra, certamente contribuíram para que a resposta fosse a mais adequada possível. Com isso, a gente encontra uma resposta belíssima que deve, sem sombra de dúvida, nortear a nossa preocupação em saber se estamos realmente no caminho certo para realizarmos a nossa reforma íntima. A resposta registrada no Livro dos Espíritos a essa pergunta, 119A, é assinada por Santo Agostinho. Ela ocupa uma página e meia, mais ou menos, do livro e reúne observações e dicas muito valiosas para todos nós. Então, de uma forma bastante resumida, obviamente, eu vou tentar aqui pontuar aqueles registros mais importantes, se é que existe algo que a gente possa descartar, né? Tudo ali é importante. Bom, lembrando que Kardec questionou qual o meio mais eficaz de superar as dificuldades de nos conhecermos a si mesmos, né? Santo Agostinho indica a resposta rápida, trazendo um exemplo de sua própria origem, dizendo o seguinte: façam, mais ou menos assim, né? Façam o que eu fazia quando estava encarnado na Terra e, ao fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência. Eu tentava lembrar de tudo o que eu havia feito durante o dia e me perguntava: será que eu deixei de cumprir, primeiro, algum dever, né, diante das leis divinas? Será que eu poderia ter qualquer motivo para alguma pessoa se queixar de mim? Então, fazendo essa pergunta, fica claro que você vai encontrar certamente algumas respostas no momento em que existimos atualmente. Ou seja, a metodologia que ele desenvolveu para saber se havia cometido alguma falha, algum equívoco, né, durante todo o seu dia, era de se colocar mentalmente no lugar das outras pessoas, usando ali a empatia como uma ferramenta, talvez de forma objetiva e racional, ter a sua percepção das próprias ações, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos que transcorreram durante todo aquele dia. E ele relata também que foi dessa forma que, pouco a pouco, ele conseguiu se conhecer e identificar aquilo que precisava ser modificado. Santo Agostinho também destaca na sua resposta que todo aquele que se dedica em lembrar as suas ações, né, aquilo tudo que ele realizou durante o dia, perguntando a si próprio o que classificaria como bem ou como mal, ele suplica a Deus e ao seu anjo protetor para que possa ter a ajuda, o esclarecimento, que ele consiga se fortalecer e se aperfeiçoar,
porque Deus vê esse método com bons olhos e certamente vai auxiliá-lo. O reconhecimento que você errou é pedir perdão a Deus. Portanto, antes de dormir, devemos nos questionar se tudo o que nós fizemos naquele dia está em acordo com os mandamentos e as leis divinas. E se porventura nos lembrarmos de alguma coisa que fizemos a outra pessoa e que se fosse feito contra nós seria desagradável, talvez nos insultando, nos irritando ou violentando a nossa razão, aí está algo que precisa ser analisado e reformulado. Em outras palavras, Santo Agostinho nos convida a examinar os nossos pensamentos, as nossas ações e os nossos sentimentos, que dirigimos primeiramente a Deus, sobretudo, né? E depois ao próximo, e por fim, a nós mesmos. Se o resultado destas análises trouxer para a nossa consciência tranquilidade, é sinal que estamos no caminho certo. Agora, se estivermos em dúvida acerca do efeito que causamos, pode ser que a indicação de algum mal tenha que ser analisado e eliminado. E ele conclui parte toda dessa resposta sugerindo que façamos a seguinte pergunta a nós mesmos. Se Deus quisesse nos chamar neste momento, ou seja, se tivéssemos que desencarnar, ao retornar ao mundo espiritual, onde nada, absolutamente nada, é oculto, eu deveria temer, ficar com receio de olhar para alguém? Bom, Santo Agostinho vem nos revelar que a chave do aprimoramento individual passa necessariamente pelo autoconhecimento. E ele, de forma muito inteligente, além de nos advertir e trazer bons conselhos, ele não se apega apenas aos conceitos ou hipóteses, deixando claro que esse processo de se conhecer profundamente não é algo fácil. E qual seria a razão disso, de não ser algo fácil, né? Quando nós nos questionamos e analisamos as nossas ações, ou pelo menos tentamos analisar, estamos, na verdade, fazendo um julgamento, ou seja, estamos julgando a nós mesmos. Será que nós teremos, portanto, a certeza e a clareza também de aceitar que aquilo que cometemos foi realmente errado? Ou será que nós tentaremos atenuar esse resultado acreditando que aquelas ações foi em razão das circunstâncias? Será que seremos capazes de nos julgar como um avarento, por exemplo? Ou que estaremos apenas com o objetivo de sermos previdentes, precavidos e preocupados com o futuro? Será que saberemos valorizar de forma legítima as nossas ações ou tentaremos encontrar explicações para justificá-las? Bom, eu agi daquela forma devido às circunstâncias que foram criadas. Foi uma reação. Será que foi realmente uma ação ou foi uma reação impensada? Realmente é muito difícil julgar a nós mesmos. Mas Santo Agostinho novamente nos traz valiosos conceitos dizendo: bom, quando você estiver indeciso sobre o valor de uma de suas ações, pergunte-se como você qualificaria se tivesse praticado, quer dizer, se aquela ação tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a gente reprovar, né, aquela ação vindo de outra pessoa, certamente ela não poderia ser verdadeira para nós. E aí a gente tem que pensar o seguinte: Deus usa de imparcialidade, né? É sempre uma medida. Ele não usa duas medidas para a justiça. É isso, a justiça divina é imparcial. O que é errado é simplesmente errado. Santo Agostinho consegue também estabelecer algumas alternativas que não deixam dúvidas quanto à extensão da sua inteligência, usando
filosofia a serviço da teologia. Ele recomenda ainda que nos casos em que tivermos uma pontinha de dúvida quanto ao valor das nossas ações, que a gente procure a opinião de outras pessoas, por que não? Em vez só de nos julgarmos, vamos procurar saber, será que eu fui infeliz naquela decisão, naquela minha ação? Então, portanto, podemos perguntar qual seria a sua opinião, qual seria a sua ação. Nós temos amigos, familiares, pessoas que estão ao nosso redor. E por que não os nossos próprios inimigos? Certamente os inimigos eles não vão ter nenhum cuidado em disfarçar a sua verdade, né, a sua verdadeira opinião, com receio de nos magoar. Então, se a gente perguntar, ele vai falar exatamente o que ele acha. E normalmente é Deus quem coloca esses inimigos ao nosso lado para que a realidade seja espelhada naturalmente. Muito bem. Meus caros amigos, estamos chegando ao final aqui dos nossos comentários. Vamos então pedir a Deus que nos auxilie sempre, nos dando a oportunidade de seguir os ensinamentos de Santo Agostinho. Que possamos aqui, ao final, fazer uma visita à nossa consciência, né? Explorando as nossas ações, questionando a legitimidade dos nossos valores, que a gente possa dedicar tempo a este valioso processo de reflexão, com o objetivo de atingir, claro, a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Que os ensinamentos de Jesus ampliem, portanto, a nossa compreensão, permitindo que, colocando, né, no dia a dia, o esforço necessário para a prática do perdão, para a prática da fraternidade. Que façamos a caridade amando a Jesus na presença e na pessoa do próximo. Graças a Deus. Muito bem, então, como disse lá na abertura, sempre iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece. Então, peço a todos que fechem os olhos mais uma vez. Vamos mentalizar os bálsamos de luz e de amor que os Espíritos benfeitores estarão jorrando sobre nós enquanto oramos, pedindo também que estes bálsamos sejam levados e jorrados sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta Terra que tanto necessita. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita justiça e misericórdia. Mestre Jesus, nosso irmão maior, governador do nosso planeta, queridos espíritos superiores, amadas falanges espirituais que estão sempre ao nosso auxílio. Todos nós, juntos, louvando a Ti, Pai Criador, agradecemos pela vida, pela harmonia, por toda a energia positiva que recebemos, mas, sobretudo, por nossa saúde física, mental e espiritual. E rogamos, Pai, que todas essas bênçãos se multipliquem, sejam levadas até os nossos irmãos que enfrentam as dificuldades e que necessitam de auxílio. E assim, agradecidos e felizes, Pai, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, permissão para encerrarmos o encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Caríssimos irmãos, chegamos então ao fim de mais uma exposição. Agradeço aqui a todos pelo carinho, pela paciência e esperamos ver vocês no nosso próximo encontro. Fiquem todos com a paz de Jesus em seus corações. Graças a Deus, viva Jesus e até breve.